a partir do versículo 9, sobre a condição da riqueza e da pobreza com Deus. Tiago vai tratar dessa situação que parece que era um problema na igreja, que é exatamente os pobres e os ricos. Não é que eles eram o problema era como lidar com essa diversidade. E aí ele escreve, quando os que estão numa pior melhorarem de vida, podem comemorar. E quando os ricos de nariz empinado perderem tudo que tiverem de viver na pior, comemorem também. As riquezas têm vida curta como a flor do campo. Não dá para contar com ela. Então aqui ele está falando sobre a pobreza e a riqueza. E continua. Vocês sabem que o sol se levanta, esquenta e o seu calor intenso faz a flor murchar. Suas pétalas secam e antes que se dê conta, sua bela aparência se foi. É isso que acontece com as riquezas. Tudo é tão passageiro que quando todos começam a admirá-las, num piscar de olhos já se foram. Esse trecho aqui de Tiago parece um pouco com o livro de Eclesiastes. Inclusive, Tiago é considerado aí o livro de Provérbios do Novo Testamento, né? Porque ele traz essas sabedorias aí, uma coletânea de sabedorias. Então ele vai falar que a riqueza é passageira. Esse texto que trata sobre a riqueza e a pobreza, ele tem interpretações um pouco diferentes, né? Mais aproximadas, evidentemente. Porque ele fala em outra versão que é para o pobre se gloriar e para o rico também se gloriar. Olha aqui, o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação. Parece aqui um paradoxo, né? O irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. E aí no finalzinho do versículo 11, assim também o rico murchará em seus caminhos. O que Tiago parece estar trazendo aqui é que a pessoa tem que se gloriar, seja na riqueza, seja na pobreza, mas que o pobre deve se gloriar no fato de ele ser rico em Cristo. E o rico deve se gloriar no fato de que aquilo diante de Deus não lhe compraria salvação e de que aquilo não lhe faz melhor do que os outros. Ou seja, o Evangelho e a forma como Deus trata as pessoas é de forma niveladora. Então nós temos ricos e pobres. Temos que ter cuidado com isso para não acharmos que o Evangelho é apenas para pobres ou apenas para pessoas mais carentes. E nem vice-versa. O Evangelho é para o rico, para o pobre, para todos aqueles que reconhecem que precisam de um Salvador. E Tiago traz esse nivelamento aqui. Ao que parece, o dinheiro e a posição social eram problemas reais no meio daquelas pessoas. E Tiago trata sobre duas classes, ou situação, né, de cristãos, que são os pobres e os ricos, como acabamos de mencionar aqui. Quando as provações sobrevêm ao pobre, ele deixa que Deus faça a sua vontade e se regozija em possuir riquezas espirituais que não lhe podem ser tiradas. Por outro lado, quando as provações sobrevêm ao rico, ele também deixa que Deus faça a sua vontade e se regozija de que suas riquezas em Cristo são inacessíveis e permanentes. De modo, queridos, que as provações, elas vêm para todos. Um certo teólogo, ele comentando sobre isso, ele fala o seguinte, ele diz que todos sofrem. A diferença é que alguns sofrem numa casa mais simples e outros num palácio. Mas o sofrimento, a adversidade e o que Tiago escreve aqui, no versículo 2, as provações, elas vêm para todos os cristãos, certo? E é interessante termos essa noção para não acharmos que a vida do outro é melhor do que a nossa ou que apenas nós passamos por provações, por lutas e aflições. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. Então veja que a ideia aqui é de que a dificuldade passará como a flor do campo, assim como a riqueza também.
Na Nova Versão Transformadora, o irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar porque é digno de honra. E o que é rico deve se orgulhar porque é insignificante. Veja que interessante. O rico deve se orgulhar porque é insignificante. A sua riqueza diante de Deus, ela não lhe compraria a salvação. E ele murchará como uma pequena flor do campo. Essa seria uma ajuda para entendermos esse texto. Que o pobre é exortado por Tiago a gloriar-se na sua alta posição em Cristo, porque ele será exaltado por Deus. E o rico a gloriar-se na sua humilhação, percebendo que sua riqueza é temporária e não lhe traz nenhuma vantagem diante de Deus. E que ele também deve se identificar com os pobres na sua aflição. Né? Nós somos orientados pela palavra de Deus. Tanto a pobreza quanto a riqueza produzem enorme pressão sobre uma pessoa. Há pessoas que são provados. A dificuldade da pessoa é lidar com a riqueza, lidar com a abastança. Né? Já outros, a dificuldade é lidar com a pobreza, com a necessidade. Enquanto está tudo bem, ele não tem problema com Deus. Mas quando a luta vem, então ele abre mão da sua fé. Então veja que essa aprovação ela pode vir tanto de um lado quanto de outro. E aí, citando Provérbios, é bem interessante, tem a ver com esse assunto. O escritor escreve lá: 2 coisas te pedi, ele falando com Deus. Não mas negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Ele pedindo para Deus não deixar que ele fosse uma pessoa mentirosa ou uma pessoa levada pela vaidade, pela coisa passageira. Não me deis nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura de fato te não negue e diga quem é o Senhor. Ou que, empobrecendo, venha furtar e lance mão do nome de Deus. Então, o autor de Provérbios, ele pede a Deus que não lhe dê nem muita riqueza, nem pobreza demais, para que ele não venha abandonar o Senhor, nem pela pobreza, nem pela riqueza, e de repente ele, tendo necessidade de pão, ele viesse a roubar, a furtar. Ou ele, tendo tudo, ele ficasse prepotente e dissesse, quem é Deus? Eu não preciso de Deus. Então, ele vai e pede de Deus a sua porção moderada, né, a sua porção diária aí, que é exatamente o alimento, né, que ele menciona aí em Provérbios capítulo 30.